Boa noite a todos, meu nome é Ana Lu e eu agradeço muito a companhia de todos hoje para a gente ter uma conversa tranquila sobre um assunto que nunca deixou de ser atual, a coragem e as mudanças necessárias que nós temos que fazer em nossa vida para que ela tenha significado, para que ela tenha sentido. Antes de começar, eu peço o apoio e a proteção dos nossos amigos de luz. Que essa conversa seja útil tanto a mim quanto a todos que aqui estão ouvindo nesse momento. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Então vamos começar? A primeira pergunta que eu me fiz é a pergunta perfeita para começar. Qual é o seu propósito? O que te faz sentir vivo, pleno? O que te faz vibrar? O que te move? Se ainda não é capaz de responder a essas questões, não se preocupe. Sentir-se confuso, perdido, sem conseguir saber o que realmente queremos, é um sinal que já estamos prontos para fazer as mudanças necessárias em nossa vida e responder a essas indagações com serenidade. Meus queridos, a mudança é necessária. A mudança cobra de nós coragem para que ela se realize. Porque não é fácil mexer na nossa vida. A zona de conforto, ela já tem esse nome por isso. Ela nos dá aquele carinho, aquele aconchego e faz com que a gente fique estagnado, achando que chegou naquele patamar e que está tudo bom. Mas a primeira questão que me vem é por que a necessidade da mudança? Mudar simplesmente por mudar não dá sentido à vida. É necessário descobrir o que nos move. Qual é o nosso propósito de vida? E acreditem, eu não tenho nada a dizer entre certo ou errado em relação a isso. A única coisa que eu posso ter certeza é que a coragem é o que a vida nos pede nesse processo. É que a gente consiga se enfrentar, se observar, se compreender para entender o que nos move. E cada pessoa tem seu processo. Não há uma resposta certa ou uma única resposta. Há muitas emoções que nos movem, há muitos sentimentos, há muitas situações que nos falam direto ao coração. E nem sempre é a mesma para as outras pessoas. Quando a gente está na zona de conforto, embora a gente não seja feliz com o que está acontecendo, porque nós nascemos para nos desenvolvermos. Nós nascemos para crescer, para evoluir. E isso exige trabalho, isso exige mudança, isso exige rumos diferentes. E nem sempre a gente tem a independência necessária. Nem sempre a gente consegue superar o medo, aquilo que vem a dependência do que a gente já tem. Então os nossos medos nesse momento, eles trabalham contra nós. Ter medo do que a gente não conhece é super normal. Mas a coragem nesse sentido é de entender o que está por trás do nosso medo. Por que eu tenho tanto medo da mudança? O que ela está me mostrando? O que é que eu não quero deixar para que o novo venha? O que é que eu não quero enxergar em mim, porque assim eu não preciso mudar? Quando a gente entra em negação, ou quando a gente acredita que já sabe tudo, a mudança se torna muito difícil, ou às vezes nós acreditamos que é desnecessária. O autoconhecimento nos ajuda a lidar com isso. Muitas vezes os medos que nós sentimos vêm de outras vidas. São verdadeiras marcas que ficaram no nosso perispírito porque foi muito sofrido, foi muito doído. E a gente tem medo de mudar. Porque parece que é melhor ficar com o que a gente já tem, por medo de saber se o que vem vai ser melhor ou vai ser pior. E isso paralisa muito a maioria de nós. E não tem como nos livrarmos do medo. O medo, ele é uma emoção primária. É uma emoção que faz parte do nosso kit de sobrevivência. Se a gente não tiver medo, a gente acaba se metendo em confusão o tempo todo, porque não temos esse filtro. O medo faz com que nós sejamos mais cuidadosos. Mas quando ele está em excesso, quando ele prejudica os nossos passos, a nossa caminhada, ele deixa de ser essa emoção primária que tem a sua função para ser um catalisador de dor. E é aí que o autoconhecimento nos ajuda, ele é uma chave para essas mudanças.
Ele é um caminho. Quando eu me conheço, eu entendo o que me move. Quando eu digo para de se comparar aos outros, olhe para você mesmo, é nesse sentido. Não adianta eu comparar a minha vida com a vida de outras pessoas. Cada um tem o seu processo, tem a sua jornada evolutiva. Cada ser humano tem a chance de fazer o que acha que é melhor. Então, meus irmãos, autoconhecimento nem sempre é agradável. Às vezes ele traz um certo sofrimento. Vamos pensar nisso com carinho? O autoconhecimento faz com que a gente se encare. O autoconhecimento faz com que a gente faça perguntas cujas respostas nós não queremos ouvir. Mas a nossa consciência, ela nos responde com sinceridade, não é para nos ferir. É para que a gente entenda o que precisa ser mudado. E essas mudanças não podem vir de fora para dentro. Não é alguém me dizendo o que eu preciso mudar. Isso é um exercício íntimo, é o nosso coração nos falando, entrando em harmonia com a nossa mente, que a gente consiga entender o que é que nos está causando dor. E mesmo assim a gente não quer mudar por medo, por achar que não consegue, por entender que nós só temos direito àquilo mesmo. A coragem também está ligada a isso. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e mesmo assim continuar caminhando. Quando a gente percebe quais são os mecanismos internos que nos governam, a gente entende melhor o que a gente tem de propósito na vida. Eu coloquei aqui uns exemplos como segurança, conquista, a variedade, para ficar um pouco mais claro. A segurança, às vezes é uma necessidade, é um propósito, um sentimento muito forte em alguns seres humanos. Essas pessoas tendem a procurar serviços mais estáveis, procuram ficar na mesma casa por muitos e muitos anos. Eles têm tendência, nós temos tendência, seja como for, a manter as coisas como elas são. Tem uma certa resistência à mudança porque precisa dessa segurança. Não compreendendo que o fluxo da vida, ela muda as nossas situações de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Mas para quem tem a necessidade de segurança, daria certo como propósito de vida ser, por exemplo, paraquedista? Ele teria segurança nesse tipo de atividade? Para outros a conquista é fundamental, para outros então o que é o charme da vida, o propósito da sua vida está cada mês num país diferente, conhecer pessoas diferentes, e não tem nenhuma coisa de certo ou errado nisso. São simplesmente modos como nós funcionamos. E cada ser humano tem o seu mecanismo interno. Cada ser humano tem o seu modo de interagir com o que está fora. E esse modo de interagir é muito particular. Ideais de realização. Relações amorosas, família, trabalho, fama, fortuna, status, enfim. Tudo que é material não é que seja errado, mas eles são só trajetórias. Se nós vamos casar ou não, se nós vamos ter uma família imensa ou não, se o nosso trabalho vai ser X ou Y, se nós vamos ter dinheiro ou não vamos ter, se teremos status, fama, poder ou nenhuma dessas coisas, nada disso é vital na transformação de um ser humano. São trajetórias que nós utilizamos para viver uma experiência física, porque afinal de contas somos espíritos. A nossa experiência na Terra é aprendizado. O que realmente traz para a gente a mudança? São ações que ressignificam as nossas crenças. São aquelas ações que nos aproximam de Deus. Quando nós conseguimos compreender esse amor, que é tão difícil para nós, a gente consegue entender num nível intelectual o amor de Deus. Mas no nível emocional, muitas vezes nós achamos que não merecemos esse amor, porque nós somos nossos piores carrascos. E a gente não se entrega confiante a esse amor. Os problemas nos abalam, a ansiedade chega a um ponto que prejudica a nossa vida. E mesmo assim, nós continuamos presos à ilusão de que temos algum controle. E não entregamos confiantes a Deus o que Ele pode fazer por nós. Mas vejam bem, eu não estou dizendo que é para sentar numa cadeira e ficar esperando tudo cair do céu. Deus confia em nós, a ponto de querer que a gente se movimente, que a gente haja.
Quando a gente dá um passo em direção à mudança, nós temos todo o apoio da espiritualidade, embasados no amor de Deus. Ele está ali para nos fortalecer. Se a gente tiver aquela certeza no nosso coração que tudo que a gente faz, mesmo que isso seja um erro, é um aprendizado que vai nos trazer uma melhora, que vai nos trazer uma mudança significativa. Tudo isso faz parte, meus irmãos, da gente entender que essa aproximação com Deus é diária. Ele não está distante de nós, Ele está em nós e nós estamos nele. Uma outra ação que é significativa é a ação do bem. Quando nós vivemos o bem no nosso cotidiano, eu não digo em fazer o bem como a caridade, embora ela seja muito importante, mas em fazer as coisas visando o bem, visando ajudar a nossa sociedade a uma melhoria, visando nos melhorar, nunca com julgamento, nunca tentando impedir as nossas opiniões e as nossas crenças aos outros, mas procurando agir no bem e também da verdade. Quando nós buscamos conhecer a verdade, Jesus já dizia: conheceis a verdade e ela vos libertará. Ele não disse que a verdade era uma única mão. Nós podemos compreender a verdade de vários modos, porque afinal de contas, nenhum de nós tem ainda a capacidade de compreendê-la na sua amplitude, na sua totalidade. Mas nós podemos buscar a nossa verdade. O que para nós fere, o que para nós cura. A verdade é muito importante. Aceitar a verdade, não mentir para nós mesmos, não fazer de nós pessoas terríveis, simples pecadores que não têm condição de salvação, nem de santos, nem uma coisa nem outra, mas nos compreendemos como seres humanos em processo de evolução e cada um no seu tempo. O aprendizado nunca é uma coisa coletiva, mas a melhoria acaba sendo. O aprendizado sempre começa no individual. São vários indivíduos aprendendo e esse aprendizado se torna coletivo nesse sentido. Mas ninguém aprende coletivamente, basta ver a situação que vivemos hoje, meus irmãos. Enquanto muitos estão aprendendo a como viver com a pandemia, outros estão sofrendo ou simplesmente estão negando, causando para si mesmo e para outros muitas dores. Mas essa é a verdade que ainda eles entendem. Jesus não nos desamparou em momento algum. Ele nos deixou várias lições que nos ajudam a entender as mudanças necessárias em nossa vida. E Ele deixou muitas mensagens que nos ajudam a ter coragem. Eu selecionei só algumas. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Será que a gente consegue até nos amarmos para poder amar como Jesus amou? Jesus amou a todos indistintamente, apesar de e por causa de. Nos amou como somos, com as nossas luzes, nossas sombras, nossas incapacidades, nossos medos, nossos arroubos e compaixão e ternura. Nesse mundo havereis de ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei, nenhum de nós poderia ser a poeirinha da sandália de Jesus. Estamos ainda muito longe de toda essa evolução desse ser maravilhoso que um dia por amor a nós pisou nessa terra. Mas Ele nos pede bom ânimo, que a gente confie, que a gente entenda que tudo nessa vida vai passar e tudo tem um propósito. Mesmo as aflições nos trazem crescimento. Para pensar agora em uma situação da sua vida qualquer, uma que você venceu. Quando você olha para trás e vê isso, você percebe que naquele momento a dor era muito forte. Mas que a gente consegue sair daquela dor, consegue mudar aquela situação, na medida do possível, do modo como a gente pode prever ou imaginar que poderia mudar. Às vezes é completamente diferente de tudo que a gente imaginou. A gente faz um plano, Deus faz outro. E os dele são sempre melhores que os nossos. Mas isso não nos impede de planejar, de sonhar e de ter bom ânimo apesar das nossas aflições. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Para mim aqui cabe o julgamento. Eu sei que é um mau hábito que nós temos por muitas encarnações,
Mas pela primeira vez, em alguns casos, nós estamos começando a enxergar como isso não nos faz bem. Eu vejo isso como uma evolução. Estamos começando a perceber que julgar as pessoas não nos compete. Que não temos esse direito porque nós não sabemos o que faríamos no lugar dessas pessoas. É cômodo julgar alguém sentado numa cadeira na minha sala, tranquila e sossegada. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, será que eu faria diferente? Se aquela pessoa que cometeu um erro fosse alguém da minha família, alguém que eu amasse muito, eu julgaria com tanta severidade como eu julgo um estranho? Então, não tem condição. É melhor não julgar. Aqueles que sabem tudo, mas desconhecem a si próprios, são absolutamente carentes. E aqui nos encontramos nós, a grande maioria da grande irmã Terra. A maioria de nós ainda não se conhece. Ainda não conhece metade do que nós somos capazes de fazer, do nosso potencial. E eu não estou falando do potencial só bom ou só ruim. Nós temos os dois lados. Nós escolhemos a quem alimentar. A nossa energia tem que ir para algum lado. Então, já que a nossa energia tem que ser canalizada para algum lado, que ela seja canalizada ao nosso autoconhecimento. Porque isso vai nos fortalecer e vai nos ajudar a encontrar o nosso propósito de vida. Sim, estarei com vós até o final dos tempos. Eu acho que essa é a promessa mais linda que eu já ouvi na minha vida. Ele vai estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos amparando. Nós não estamos sós. Muitos espíritos nos alertaram ao longo da história para os caminhos da evolução. Conhece-te a ti mesmo, dizia Sócrates, o nosso filósofo grego, ele é muito conhecido. Píndaro não é tão conhecido, era um poeta grego, em mais ou menos 70 a.C. Torna-te o que tu és. Eu achei essa frase maravilhosa, porque ele está chamando o ser humano a se tornar o que ele tem potencial para ser. É isso que Jesus sempre enxergou em nós. Ele não enxerga apenas o que a gente é. Ele enxerga o que nós podemos ser. Ele enxerga o potencial que nós temos dentro de nós. E por isso, ele tem paciência. Ele tem profundo amor. Ele nos ampara. Torna-te o que tu és. Busca dentro de você tudo o que tem de bom. Faz com que isso aflore. Mostra o seu interior. Se aceite. Se acolha. Se aceite acima de tudo. Séculos depois, Jesus, em sua imensa bondade, ele mandou o Consolador prometido. Que também peguei só uma questão, mas tem outras. É que essa eu achei que casava melhor com o nosso assunto de hoje. O homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? Sim, e às vezes com pouquíssimos esforços, o que lhes falta é vontade. O Livro dos Espíritos nos alerta com profunda sabedoria que as mudanças que fazemos em nossas vidas podem ser feitas com poucos esforços se a gente tiver vontade. É uma tendência, às vezes, a nos entregarmos às nossas más inclinações. Porque as más inclinações fazem parte da nossa vida há mais tempo do que as boas. Então, nos falta vontade. O perfeccionismo ele é filho do orgulho. Quando a gente às vezes aceita que tem que fazer mudanças, então a gente chegou à conclusão, fizemos uma autoavaliação, percebemos que tem algumas coisas em nós que podem ser mudadas, que nós temos condições de mudar e nós vamos lá e começamos essa mudança. Só que nós traçamos metas irrealizáveis. Irrealizáveis. Por exemplo, eu resolvo que a partir de hoje eu vou meditar meia hora todo dia. Só que aí o meu ritmo de trabalho, a minha rotina de vida não me permite essa meia hora todo dia. Então eu faço um dia, depois eu pulo 2, eu faço mais um dia, eu pulo mais 2. E o que isso gera em mim? Já pararam para pensar nisso? Isso gera fortalecimento da minha crença limitante, dizendo que eu não sou capaz de mudar. Tá vendo? Sabia? Eu vivo prometendo as coisas e nunca cumpro.
Aquelas promessas de final de ano, eu faço as promessas e mais, chega no final do ano seguinte, eu estou com as mesmas promessas porque eu não cumpri nenhuma. E isso gera em nós uma insatisfação, uma dor, que ela é desnecessária. Então, ó, quer fazer mudanças? Vamos começar pequeno. Pequenos processos. Um exemplo da meditação. Eu vou meditar todo dia, então eu vou meditar por 1 minuto. Ninguém, em sã consciência, pode dizer que não tem 1 minuto para meditar. E acreditem em mim, há meditações de 1 minuto. Basta procurar no YouTube. Tem um monte de meditação de 1 minuto. Olha, depois de 1 mês ou 2, eu já consigo fazer 5 minutos. Aí, passou 1 ano, eu já estou conseguindo meditar meia hora. Eu consegui encaixar. Ou seja, vamos comemorar cada pequeno progresso. Eles são ferramentas úteis, mas a gente tem que entender que as mudanças não vêm no impacto num globo só. Eu não consigo mudar tudo que eu acho que precisa ser mudado em mim de uma vez só. Pequenas vitórias, pequenos progressos, metas que nós possamos realizar. Cada vez que a gente consegue atingir essa meta, nos traz uma satisfação, fortalece o nosso espírito e a gente se sente confiante para continuar. Vamos usar o tempo a nosso favor. Nós somos espíritos imortais. O tempo é nosso. Quando a gente compreende que começou um caminho, mas quando eu cheguei no meio dele, eu vi que não era, ele não está ligado ao meu propósito de vida, eu ainda não estou sentindo aquilo como um caminho para mim. Qual é o problema em parar, fazer uma análise e mudar o rumo? Quantas pessoas, e agora um exemplo do trabalho, quantos empresários desistiram de suas grandes empresas e negócios arriscadíssimos para viver uma vida mais tranquila no litoral ou no interior, fazendo o que gostam? Atores que desistiram das telinhas, da fama e do sucesso e hoje tomam conta de cachorros nos seus sítios. E eles estão felizes porque era esse o propósito da vida deles. Eles se sentem bem junto à natureza, cuidando dos animais. Se eles estão felizes, estão cumprindo o seu propósito, mudaram. Coragem para mudar. Coragem para não ouvir os comentários alheios. Nossa, mas você vai desistir de tudo que você tem? É seu para desistir. Porque no fundo, tudo que a gente tem não está aqui na Terra. Está dentro de nós. E vai com a gente para onde a gente for. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, as viagens que a gente fez, as amizades, os conhecimentos, tudo é nosso. O carro importado na garagem, as 15 casas, os milhões em joias, não. Quando nós desencarnarmos, fica tudo aqui. E às vezes nós gastamos tanto da nossa energia atrás de coisas materiais, com uma necessidade imensa de preencher um vazio que não vai se preencher nunca com nada que é material. Vai só gerar mais ânsia por ter mais e cada vez mais. Fazendo com que a gente se desvie do que é necessário. Fazendo com que a gente se desvie do nosso, a gente perde a ligação com a nossa alma. É como se nós vivêssemos desconectados. As situações vão sempre nos desafiar. A vida nos ensina dessa maneira. A vida não é estagnada. Basta olhar para trás. Quantas coisas nós já passamos, nós já vivemos, pessoas que entraram em nossas vidas e que em muito tempo foram super importantes e hoje em dia a gente nem sabe onde elas estão. Não que não sejam boas pessoas, não é isso, mas são pessoas que já não estão mais na nossa história. Agradecemos o tempo que ficamos com elas, mas o mundo mudou. Então, agradeça e aceite o modo como a vida flui. Assim quando a gente aceita isso, quando a gente se perdoa pelos erros que cometemos no passado, o passado já foi. Fica como aprendizado. Se fosse hoje eu faria de novo? Não, então o passado valeu. Nós aprendemos. Agradeça o que vem, mesmo quando dói, porque às vezes dessa dor vai surgir uma coisa muito boa na sequência. Se nós conseguirmos aceitar a dor, trabalhar para mudar o que a gente não gosta, mas sem reclamações. A Joana de Ângeles costuma fazer um comentário, e eu peguei essa frase em todos os livros do Divaldo, mas eu acabei esquecendo de anotar o nome do livro, gente, me perdoe. Depois, se eu encontrar, deixa um comentário.
Pensar bem ou pensar mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de radiação do desejo que assim seja realizado. Eu achei a frase da Joana maravilhosa. Em que sentido? A mudança, qualquer que seja ela que vai ocorrer em nossa vida, começa sempre no campo mental. Primeiro eu penso, depois eu materializo. Primeiro eu imagino as minhas ações, depois eu ponho ela para fora. Alguns pensamentos não são nossos. Quando a nossa sintonia cai, a gente acaba se sintonizando numa faixa diferente do que a gente fica normalmente. E nessa faixa existem vários pensamentos doentios, maliciosos. Às vezes a gente pensa alguma coisa maliciosa, injusta e atrai essa energia para nós. Então, Joana de Ângeles nos faz um alerta. Troca esse pensamento mal por um pensamento bom. E sustenta esse pensamento com esse desejo que ele seja concretizado. Coloca a sua energia, a energia consciente de que quer que aquilo aconteça. Eu não estou falando aqui só do pensamento positivo, só pensar que acontece. Não, eu estou falando aqui de que pensar bem nos coloca numa sintonia melhor, nos coloca em contato com seres que são capazes de nos intuir, para que a gente consiga levar as coisas nessa vida com mais leveza. Não há necessidade de dor e sofrimento se a gente aprende pelo amor. A dor e o sofrimento vêm porque o amor não conseguiu nos ensinar. Não porque ele não fosse capaz, mas porque nós não quisemos absorver. Nós somos alunos rebeldes. Temos um professor amoroso nos ensinando. E nós preferimos deitar em cima do caderno e dormir. Mexer no celular. Fazer fofoca com um aluno da carteira do trás. Então a gente não aprende. Aí vem a dor. Mas a Joana nos deu aqui uma ferramenta muito útil. O pensamento. Qualquer mudança que nós façamos na nossa vida, ela começa por aí. O pensar bem. O pensar no bem. O não se contaminar com esse negacionismo, essa energia pesada que anda circulando pelo nosso planeta. Que nós não sejamos parte do problema da Terra. Que com a graça de Deus a gente possa ser parte da solução. Então, meus amigos, eu não queria me estender muito hoje. Não queria falar demais. Porque o tema eu não esgotei de maneira nenhuma. Eu só trouxe hoje alguns apontamentos para reflexão. Para que a gente possa pensar com carinho. Para que a gente se aceite. E também entender que a gente não pode dar muita moral para alguns pensamentos que vêm na nossa mente. Que a gente tem que trabalhar com eles. Eles começaram a tirar a nossa paz. Muda. Pensa outra coisa. Muda o foco. Muda a sua tela mental. Nós precisamos, nesse momento, de coragem para mudar. E para ter essa coragem, a gente precisa confiar. Quando nós reconhecemos que os pensamentos e as crenças nos limitam, e que a gente entende que esses pensamentos não são quem eu sou, é como eu estou me sentindo naquela hora. Mas se eu penso sempre do mesmo jeito, eu acabo marcando esse caminho dentro da minha mente. E eu vou estar sempre seguindo por ele. Então é muito importante que para a gente mudar, a gente desenvolva habilidades para lidar com a diversidade da vida. Que a gente desenvolva habilidades para reagir, para saber como agir nas algumas situações e que a gente não desmorone. Eu não posso aqui, em sã consciência, dizer o que fazer em qualquer situação. Porque cada ser humano é muito particular, é muito centrado. Eu não tenho condições de dizer faça A ou faça B que vai dar tudo certo. Cada um está no seu momento. Enquanto para alguns a consciência desperta de maneira até que suave, para outros ela desperta trazendo dor. Depende do nosso plantio. É o que nós estamos colhendo hoje. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer de coração, não tenha medo da mudança. Ela assusta. Mas poderá ser a chave daquela porta que você tanto almeja entrar. Eu desejo de coração que todos que tenham sentido essa necessidade de mudança, que tenham percebido o quanto mudar vai nos fazer bem,
depois da movimentação que ela traz, que consiga aproveitar alguma coisa que a gente refletiu juntos hoje. Eu agradeço de coração a companhia, muita luz e muita paz a todos. Muito obrigada.